Olá, eu sou a Beth Matelli e vou ensinar a pintar a casinha de figos que faz parte do meu kit Cozinha Colorida com a vitrine do artesanato. Eu já transferi o meu termorrisco com o calor do ferro de passar e já vou começar a pintura, do mesmo jeito que eu fiz no curso de morangos. Então, para isso, olha, eu tenho o figo. O figo é uma fruta que ela tem vários tons. Ela vai do verde para o vinho, para o roxo, e ela tem uma cor um pouquinho tanto quanto transparente. Então, para dar essa transparência, antes de começar a aplicar as cores, eu vou umedecer. Eu posso usar um álcool em gel. Eu só não recomendo o álcool líquido porque ele corre muito. Eu também posso usar um clareador para pintura em tecido. Então aqui eu vou aplicar um pouquinho do álcool em gel aqui no meio, que é para deixar o centro aqui bem clarinho. Então tô aplicando. Depois que eu fiz isso, eu vou entrar com um pouquinho de magenta. Então, peguei o magenta. Quando eu aplico o magenta sobre o álcool, olha como ele fica bem transparente, e é isso que eu quero. Mas veja bem, somente no centro. O restante do figo, eu vou pintar ele todinho com a tinta pura. Então, apliquei o álcool em gel e venho preenchendo com o magenta. Depois que eu apliquei o magenta, eu vou entrar com uma outra cor, que seria o púrpura. Só que o púrpura eu vou vir das beiradas para dentro. Então agora, sempre com a tinta pura, eu vou pegar o púrpura e venho aplicando de fora até encontrar com aquela parte úmida do magenta. Antes de você aplicar uma outra cor, se você viu que você aplicou muito álcool, espera dar uma secadinha antes de entrar para fazer a mistura. Então aqui, ó, tô aplicando o púrpura, sempre deixando aqui um espaço que é onde eu vou entrar com o tom de verde. Então apliquei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma outra cor que seria o marrom na parte de baixo, para dar um pouquinho de sombra. Para quem viu a aula do morango vai entender, do mesmo jeito que eu fiz lá para escurecer, eu entrei aqui com o marrom. Sempre aqui na parte de baixo. E na parte de cima eu vou completar o meu figo com o violeta. Então eu vou pegar o violeta e já vou fazendo o contorno. Eu pego aqui a tinta com a lateral do pincel, aplico no contorno e venho puxando sobre todas as camadas de tinta que eu já dei. Então eu venho aqui, preencho o contorno e venho puxando. Então ele vai ficar assim mesmo, ele vai ficar bem manchado. Quando a gente termina, olha, eu vou aplicar em tudo, inclusive em cima do marrom. Quando a gente termina, que ele vai secando, todas essas marcas elas vão saindo. E você vai aplicando e vai misturando. Então no centro ele vai ficar um pouquinho mais claro e nas pontas ele vai ficar mais escuro. Vou deixar secar um pouquinho, enquanto isso eu vou fazer a parte verde. Para essa parte verde, o que eu fiz? No encontro entre as cores verde e o magenta, eu vou aplicar o branco puro. Aplico o branco puro. Vou completar com o amarelo limão. Apesar do figo ser uma cor assim, bastante variada, não é difícil fazer. É só ir misturando a cor no próprio desenho. Então, apliquei o amarelo limão. Veja bem essa diferença aqui com o branco. Agora eu vou pegar o verde pinheiro
Vou aplicar na parte de baixo um pouquinho de verde pinheiro, deixando essa parte aqui bem mais escura, e venho circulando e misturando com o amarelo limão, deixando ele mais claro na parte de cima. A cor, ela vai se modificar conforme for secando. Nessa mistura entre as cores, as pinceladas são de vai e vem, para ficar bem riscadinho, para dar aquele efeito de risquinhos que tem na fruta. Agora nós vamos pegar um pouquinho de preto e nós vamos aqui aplicar também embaixo, deixando ele mais escuro no cantinho de baixo e atrás aqui na parte do fundo da minha casinha de figos. Esse figo, ele tem um buraquinho lá dentro, ó, que é o preto puro. Apliquei dando batidinhas. Agora nós vamos pegar, no caso eu vou trocar o pincel, vou pegar um pincel um pouquinho menor e vou pegar o branco. E agora é que está o segredo dessa pintura. Eu vou pegar o branco aqui com a lateral do pincel, em volta desse buraquinho, olha, eu dou um apertãozinho e venho puxando em cima de todo o figo, fazendo aqueles risquinhos esbranquiçados que tem na própria fruta, olha. Então eu faço um apertãozinho e puxo, sempre em torno do preto, e vou deixar o figo todo riscadinho. Então, depois que eu fiz isso, que eu preenchi bem, esperei secar, eu vou passar, no caso, para a portinha e para a janelinha do figo. Quando eu fiz lá no morango, eu usei a cor marrom e usei também o preto para dar o contorno. Aqui eu vou fazer diferente. Para preencher a portinha, eu usei a cor siena natural, pura, e fiz toda a portinha, que é a entrada do meu figo. A janelinha eu fiz da mesma forma, utilizei o amarelo limão para dar a ideia de uma luzinha interna. E com o pincel, a cor preto e o pincel filete, eu fiz o contorno da mesma forma que eu fiz no moranguinho. Fiz aqui um contorno, sendo que aqui nós temos uma pequena diferença. Nós só temos um traço aqui no meio e nós temos aqui, olha, uma beiradinha que dá o apoio para nossa janela. Seria a mesma ideia de um beiral mesmo de janela. E a portinha eu fiz exatamente igual, só mudei as cores. Contornei com preto. A parte aqui interna, preenchi para que ela ficasse com bastante profundidade de um lado só. O que eu vou fazer de diferente que eu não fiz no outro pano? Foram as escadinhas aqui, olha, que é na entrada da portinha. Se ela tem uma casinha, então ela tem, nessa casinha ela tem uns degrauzinhos que vai entrar para a porta. Então eu vou preencher esses degraus com o marrom. E o restante do caminho eu vou completar com branco e o siena natural. Por que branco? Aqui no meio eu quero que ele fique com bastante claridade, então eu vou entrar com branco puro. E vou completar com siena natural nas laterais. Se quiser também dar um tom meio alaranjado, para dar um pouquinho de cor de terra avermelhada, mistura um pouquinho do amarelo ouro com um tiquinho de vermelho, dando esse tom
alaranjado em volta, no chãozinho aqui da entrada da nossa casinha. Para marcar bem os degraus, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o branco e vou traçar somente na parte de cima as luzes de cada degrau. Fazendo aqui, olha, degrau por degrau. São traços, para você ver a ideia mesmo de escadinha. Eu também fiz, nesta casinha, uma chaminé. Então, essa chaminé, como é que eu fiz? Eu criei um cinza para o corpo da chaminé. Coloquei branco e vim cobrindo com um pouquinho de preto para que esse branco ficasse acinzentado. E dessa chaminé saiu uma fumacinha. Ainda com a sujeirinha do pincel, eu vim aqui, olha, fiz movimentos circulares, dando a ideia da fumaça saindo de dentro da minha casinha de figo. Apliquei primeiro aquela mistura, depois, para deixar mais clarinho, eu vim aqui e fiz o mesmo movimento com branco puro, com ele ainda molhado, para dar a ideia da fumacinha que foi sumindo para cima. O que eu fiz também, que eu acho interessante ensinar aqui nessa aula? Eu fiz a folha desse figo. Para fazer essa folha, eu coloquei aqui, olha, o figo está na frente aqui da casinha da folha. Então, eu peguei o siena natural e preenchi uma parte dessa folha. Então, coloquei ali, que é uma folha que está meio envelhecida, meio queimada. Apliquei com siena natural. E do outro lado dela, eu usei um pouquinho do verde pinheiro, misturando com siena para que a cor não ficasse assim tão escura. Como ela é uma folha, o que acontece? Ela tem as nervuras. Então, preenchi. Do lado mais claro, eu completei com o branco, sempre com a tinta para cima, puxando para baixo, fazendo a mistura de cores. Note bem como ele fica bem clarinho na ponta e como aqui está molhado, você não precisa nem lavar o pincel. É só vir puxando, olha como ele fica com um amarelo meio esverdeado. Cada folha vai ter um tom dependendo daquela quantidade de tinta que ainda tem no pincel. Eu não tô pegando mais tinta, não. Então, depois que eu fiz isso, eu vou traçar as nervuras. No caso aqui, eu peguei o marrom e vim traçando. Se você tem dificuldade de ver o traço porque a cor cobriu, dá uma olhadinha no teu risco e você vai ver exatamente onde você vai fazer esse traço. Então, eu venho aqui e vou traçar as nervuras da folha do figo. No pano pronto, é possível ver isso com mais detalhes. Vou aproveitar aqui e vou fazer também a formiga, tá? Nos outros panos que compõem esse kit, então eu coloquei vários bichinhos, borboletinhas, formigas, minhoquinhas e borboletas. Agora eu vou ensinar a fazer a formiguinha. Então eu peguei o preto e preenchi toda a formiguinha com o preto. Peguei um pincel um pouco menor, preenchi o corpinho dela. E com o filete eu fiz os detalhes. Eu peguei o branco, fiz aqui a luz na cabecinha. Tracei aqui uma espécie de boquinha, porque ela gosta de comer folhinhas, foi a ideia que eu tive. E fiz
com o preto, as patinhas e a anteninha apoiando aqui no figo. E vim com o pincel esfumando, tirando aqui esse excesso de branco. E da mesma forma, eu também fiz um pinguinho para dar ideia como se fosse o olhinho dela. Essa foi a aula do figo. Se você gostou, entre em contato com a Vitrine do Artesanato para comprar este kit que seria o Cozinha Colorida. Está incrível!